Senhor, graça e paz para você, meu querido, minha querida. É uma honra poder falar agora com você nesse exato momento. E meus irmãos, como nós havíamos prometido, nós vamos falar sobre os 5 ministérios do qual Deus deixou para a igreja, que está em Efésios 4, versículo 11, do qual o apóstolo Paulo ministra a igreja de Éfeso, referente sobre os 5 ministérios. E por que Deus deixou os 5 ministérios para a igreja? Vamos lá. Os 5 ministérios ele foi deixado por algumas razões. A primeira foi para o aperfeiçoamento dos santos, tá? E por que isso, né? Vamos lá. Então vamos na palavra de Deus. Efésios 4, versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Veja que tem 3 razões por enquanto. O versículo 13: até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Olha como é importante a união e a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. Para a obra do ministério, 4, né? 5, aliás. Para a edificação do corpo de Cristo, 6 razões. Então, meus queridos, essa é a função dos 5 ministérios. E os 5 ministérios, tá? Nós vamos falar a respeito sobre eles. O primeiro ministério que eu quero falar com os irmãos, no dia de hoje, nós vamos se partir em 5 dias. Primeiro eu vou começar com o ministério do pastor. Tá? O ministério do pastor, pensa numa pessoa que é amorosa, numa pessoa que é compreensiva, numa pessoa que tem que ouvir as pessoas, numa pessoa que tem que abrir mão de muitas coisas para atender à voz de Deus. O pastor verdadeiro, ele guia as ovelhas até os pastos verdejantes, nas águas tranquilas, não nas águas agitadas, nas águas tranquilas. O pastor verdadeiro, ele pastoreia, ou seja, ele tem um ministério por exemplo, meu filho, Deus é amor, que Deus ele perdoa os pecados. É diferente de um ministério de um evangelista ou de um profeta. Olha, o ministério de um evangelista ou de um profeta é assim: o profeta é a boca de Deus. Mas nós estamos falando do ministério do pastor, só estou te dando um exemplo. O ministério do profeta é a boca de Deus. É praticamente quase igual ao do evangelista, mas claro que tem diferença. O ministério do pastor é tirar os carrapichos da ovelha. O pastor chega assim e fala: olha, meu querido, se converta, porque Jesus está voltando. Jesus vem buscar uma igreja, né? Vem buscar. Deus é amor. Aí o profeta vem, o evangelista vem e fala: mas Deus é fogo consumidor. O pastor ele tira os carrapichos da ovelha, entendeu? O ministério do profeta e do evangelista, ele já chega e fala: ó, se não se converter, vai para o inferno. O pastor não é bem por aí. É por aí, mas Deus é amor, Deus ele perdoa os seus pecados, amém? Ele tira o carrapicho das ovelhas, ele passa o bálsamo nas feridas, né? Ele apacenta a ovelha, aconselha a ovelha, tem paciência, tem toda aquela conversa, tem a intrepidez, sabe, tem as costas largas, entendeu? E compreende a ovelha, sabe conversar no momento certo, na hora certa, é prudente, é sábio nas suas palavras, é calmo, temperante. Este é o ministério de um pastor. Claro que o pastor ele tem que ter junto com ele a vara também, além do cajado.
cajado serve para você pegar a ovelha. Ele deixa as 99, como Jesus é o bom pastor. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. E muitas das vezes a ovelha perdida, ela está com feridas, ela está perdida, ela está com a mente em dúvida. Ela muitas das vezes, até a própria ovelha, muitas das vezes, quando sai do aprisco e vai em busca de outras aventuras no mundo, a ovelha, ela volta machucada, ela volta ferida, ela volta com a mente cauterizada, ela volta com as vestes sujas, ela volta sem saber lidar com situações, e a função do pastor é cuidar das feridas do qual ela adquiriu. A função do pastor é aconselhar, a função do pastor é cuidar, a função do pastor é estar orando junto, a função do pastor é ouvir a ovelha, ter paciência com ela. A função do pastor é simplesmente chegar e falar: olha, filha, olha, meu filho, o caminho é por aqui, vai dar tudo certo. A função do pastor é orientar a ovelha no caminho que ela deve andar. A função do pastor é simplesmente, muitas das vezes, quando a ovelha está precisando de algo de madrugada, ou liga de madrugada, o pastor vai, atende, está abrindo mão de muita coisa para poder aconselhar a ovelha, a guiar a ovelha pelo caminho certo. E, meus queridos, a função de um pastor, muitas das vezes, não é muito fácil. Às vezes tem que renegar a si mesmo e a própria família para atender, às vezes, a ovelha. E nisso tem que ter uma estrutura, tanto familiar como psicológica, com uma estrutura aqui dentro. E renunciar a si mesmo, muitas das vezes, não é fácil. E quantas vezes eu já vi pastores que são mal compreendidos, às vezes por causa disso. Às vezes o pastor, ele lança a mão, né? Abre mão de muita coisa para poder estar abençoando a vida da ovelha, para poder estar aconselhando a ovelha a trilhar o caminho correto, a trilhar o caminho daquilo que Deus tem para ela. E muitas das vezes é mal compreendido por causa disso. Quantas vezes eu já vi pastores que fazem de tudo pela ovelha, e a ovelha chega e fala: ah, pastor, muito obrigado, mas não adiantou muita coisa. E o pastor sempre orando por ela, e o pastor levando cesta básica para a ovelha, e o pastor muitas das vezes abençoando a vida da ovelha. E às vezes é taxado como falso profeta, e às vezes o verdadeiro pastor chega e fala assim para a ovelha: ó, filha, não é isso que Deus tem para você, é aquilo outro. E muitas das vezes a ovelha não compreende isso. E muitas das vezes a ovelha até fica chateada com o pastor e até fala mal do pastor, da família do pastor. E, queridos, eu vou ser bem claro com vocês: a vida de um pastor não é muito fácil. O pastor vai prestar contas perante as suas ovelhas, daquilo que fez também na igreja. Um verdadeiro pastor, ele abre a mão de si mesmo para poder estar abençoando a vida da ovelha. Este é o ministério de um pastor. Este é a vida de um pastor. Este é o ministério que Deus escolheu para um pastor, para poder pastorear, para poder abençoar a ovelha, para poder arrebanhar a ovelha.
E muitas das vezes, quantas vezes eu já vi pastores, amigos meus, foram blasfemados, foram taxados de idiota, de frouxo, disso e daquilo. Irmãos, eu vou ser bem claro com os irmãos, eu respeito muito o ministério de um pastor. Muito, muito, muito. Por quê? Porque o ministério de um pastor é tudo isso que eu falei e muito mais. Eu reconheço um ungido de Deus quando eu vejo outro ungido. Eu reconheço quando Deus ele tem o chamado de um pastor para uma pessoa que está começando, está aceitando Jesus. E muitas das vezes eu falava para o irmão, chegava e falava, olha, esse fulano que está na cadeia hoje, ele vai ser um grande pastor. E quantas vezes deram risada de mim? E hoje são verdadeiros homens de Deus, são verdadeiros pastores, são verdadeiras pessoas que abrem a mão de si mesmo para poder estar pregando a palavra de Deus, para poder estar ministrando algo da parte de Deus. Amém? Meu querido, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe ricamente. Que Ele possa resplandecer teu rosto sobre ti. Que te dê a paz que excede todo entendimento. Que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Um beijo no teu coração. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.